Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Boa noite a todos. Hoje é dia de dinâmica oculta. Então, chamem os amigos para que possam se preparar para fazer uma dinâmica no final da live. Oi, Rose, boa noite. Maria Ângela. Sejam todos bem-vindos, Maremi. Ai, querida. Maria da Graça Lima Reis, de Vitória. Nossa querida organizadora de eventos, constelações, excelente consteladora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, hoje nós teremos dinâmica, vão mandando aí os aviãozinhos para que as pessoas possam participar, né, das dinâmicas. E como sempre aqui, o meu objetivo é dar uma pincelada. Oi, Maria da Graça, você também é muito querida. Oi, Eusete. Boa noite, precisando te ver. Quando eu for ao Rio, vou te procurar. Minha esteticista predileta. Bom, como sempre, o meu objetivo, gente, é dar uma pincelada e abrir novos horizontes, né? Novas perspectivas, um novo olhar sistêmico. E muitas vezes não dá tempo da gente falar tudo que é necessário. Mas o meu objetivo é sempre fazer uma abordagem para que vocês possam, depois, por si só, buscar novos recursos, novos estudos sobre o tema, né? Que é muito importante. Então, hoje eu quero abordar um tema que para muita gente ainda é novo e desconhecido, mas que interfere diretamente em nosso comportamento. E como a gente está trabalhando sobre as constelações, a gente precisa abordar tudo aquilo que envolve as nossas experiências e as mudanças de atitude que a gente tem ao longo da vida. A epigenética, para ser claro, é um estudo da mudança no funcionamento dos genes, mas que não envolve alterações na sequência de DNA. Então, para ficar mais claro, né, a epigenética é um campo que nos mostra como os estímulos ambientais podem ativar determinados genes e silenciar outros. Ou seja, como as experiências que vivemos no dia a dia têm impactos profundos no nosso organismo, sem que isso possa mudar o genoma, tá? Bom, vamos entrar mais profundamente nessa dinâmica. Vamos ver aqui quem mais entrou. Vamos entrando. Então, para ficar claras as coisas, eu vou explicar o que é genes, né? Basicamente, os genes são responsáveis por carregar informações necessárias para que as nossas características se expressem, né? Ela é a receita do bolo, na realidade. O bolo pronto produz uma proteína que desempenha uma função no organismo. Vamos entrando. Então, nossos genes influenciam as nossas tendências naturais e nos permitem entender como essas experiências que vivemos são capazes de operar transformações profundas em nosso organismo, né? Bom, podemos destacar o DNA e não mudar o genoma, que é um código genético. Vamos entrando. Que é um código genético de um ser vivo, onde possui todas as nossas informações hereditárias. Mas não tem só informações dos genes, mas de todo o conteúdo do DNA.
Bom, nós sabemos que a física quântica nos abriu muitas portas para explicar aquilo que eu, por exemplo, fazia há 40 anos atrás, como um místico, como uma mágica, para não dizer magia, né? As pessoas não acreditavam naquilo que estava acontecendo. A cinesiologia, que eu trabalho há 35 anos, é uma prova disso. Como um músculo pode trazer informações tão precisas sobre aquilo que está se passando dentro de mim. Porque as informações estão em todo o nosso sistema físico, né? E naquela época, isso era muito difícil de explicar. Até para muitos dos facilitadores em cinesiologia já era meio complicado, né? Muitos alunos meus ficavam encantados com o trabalho, mas não sabiam explicar muito bem, né? Oi, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Bruna também, sejam bem-vindos. Bem, na realidade, nós sempre teremos pessoas que vão espernear com relação ao novo, né? Até que a ciência venha e diga, não, é verdade, isso é possível sim, por isso, por aquilo. Aí tudo muda de figura. E foi assim com a acupuntura, que é um estudo milenar, né? Feito por não médicos até. Foi assim com a medicina vibracional o tempo todo, que começou com a homeopatia, né? Eu não senti muito isso na cinesiologia, porque muita gente, muito pouca gente, eu digo assim, que teve acesso a essa ciência, digamos assim, né? Essa técnica de trabalho terapêutica. Vinha dos Estados Unidos, tinham poucos facilitadores aqui no Brasil. Eu, por exemplo, comecei a ser facilitadora em 95, que eu fui para os Estados Unidos, me aprimorei, e aí comecei a dar cursos aqui no Brasil. Mas eu já atendia desde lá de trás, né? Então, e muita pouca gente tinha acesso à facilitação. Então, não tinha muitos professores no Brasil. Então, a gente ou esperava alguém vir da América para dar esse curso, que não era nada barato, ou então a gente ia para os Estados Unidos. Eu fiquei lá um mês, revisitei alguns cursos, né? Revisei alguns cursos e fiz o curso de instrutora, né? Mas pouca gente tinha esses recursos. Bom, então, e também tinha uma outra coisa, que até hoje isso funciona dessa forma, que eu acho que era muito complexo para as pessoas, né? E sempre preferem cursos terapêuticos mais rápidos do que estudar e aprofundar-se um pouco mais, porque você tem que se trabalhar muito, como na constelação também, e você tem que se aprofundar mais. Porque não é só um curso básico de 8 módulos, de 9 módulos, que vai fazer de você um excelente constelador ou um excelente terapeuta, né? Você precisa se trabalhar bastante. Bom, ao longo desses anos, eu fui vendo muitas mudanças, né? Muitos outros métodos irem aparecendo, muitas escolas se abrindo a partir de uma única ferramenta retirada de uma das correções que eu fazia. Por exemplo, eu tenho na minha escola, eu tenho 61 ou sei lá quantas correções. Numa dessa correção, as pessoas trabalhavam aquilo e abriam uma escola só com aquela técnica de correção, para você ver como é que as coisas simplificavam, né? As pessoas simplificam as coisas. E dentro da escola, que é muito mais ampla, com muito mais recursos de trabalho, as pessoas preferem fazer uma coisa mais pontual e mais rápida. Bom, é verdade que a partir dos esclarecimentos científicos, né, o profissional de várias terapias chamadas holísticas naquela época e até hoje, que conheciam o fenômeno, mas não sabiam explicar
claramente como aquilo funcionava. E a ciência foi nos trazendo e revelando essas explicações para algum desses fenômenos que a gente usa, né? E a epigenética, a partir de um determinado momento, ganhou um certo destaque dentro das constelações, porque ela está estreitamente ligada ao emocional e à saúde mental, porque nos ajuda a curar traumas hereditários. Essa que é a verdade. Então, qual é a influência da epigenética nos seres humanos, né? É que a memória biológica, que são dos nossos antepassados, associada à epigenética, que são nossas experiências de vida, podem sim afetar o sistema orgânico e aumentar os riscos dos resultados relativos à saúde física e mental. E também ao comportamento e à capacidade de aprendizagem futura, né? É aí, nesse ponto, que entram as constelações sistêmicas, nos mostrando de uma forma simples, né, e didática, os enredos e emaranhados em que nós ficamos muitas vezes aprisionados. Então, através de nossas crenças mentais que geraram em nós uma interpretação muitas vezes errada da verdade, criando uma realidade ilusória e irreal, né? Dentro de nós. Porque geramos crenças, né? Então, o que nós precisamos fazer? Todo tempo nós devemos nos perguntar: quem sou eu? Aliás, essa é uma pergunta constante. Do que eu sou capaz? O que isso traz de bom para mim? Isso que eu estou fazendo, ou essa questão, ou esse relacionamento, né? As minhas atitudes afetam o outro? Onde a minha vida começou? De onde eu vim? Quais as culturas que permeiam a minha vida? De onde vem a família do meu pai e da minha mãe? Porque nós temos muitas culturas aqui atrás, né? Onde eu me identifico? Com quem? Com qual história dos meus ancestrais respingam em mim, né? Então, são muitas as perguntas que nós devemos nos fazer diariamente no nosso dia a dia. Para quê? Para nossa autotransformação e regulação mental e espiritual. E quando eu falo isso, falo de uma percepção mais saudável para a nossa própria existência. Nós sabemos que os nossos traumas e percepções começam muitas vezes no útero materno, onde todas as informações genéticas e ambientais nos são passadas. E a partir daí começam a ser formadas as nossas crenças infantis, através de tudo que foi sentido, que foi vivenciado, aprendido de várias maneiras dentro de nossa percepção vital. Vou dar um parêntese aqui, só para te dar uma ideia. Eu atendendo com a cinesiologia lá atrás já, eu atendendo um casal que estava grávido, né? Eles estavam grávidos, e eu estava preparando, tirando os estresses do casal, e principalmente eu estava neste momento atendendo ao bebê através do braço da mãe, do tônus da mãe, o bebê que estava no útero materno da mãe que ia nascer, estava em vésperas de nascer, 2 meses, algo assim. E aí o pai presente, a criança me disse que o pai, ela estava com estresse que vinha do pai. 20%, eu achei muito, né? E aí, testando, fomos pesquisando para saber
o que estava gerando estresse na criança. Aí nós descobrimos que ele estava com estresse no trabalho, e esse estresse, que ele chegava em casa, ele falava sobre aquilo e discutia e conversava com a esposa, a criança sentia a atenção do pai. Olha para você ver. A criança ali já estava assimilando os estresses, participando dos estresses advindo de experiências extrafamiliares. Então, nesse momento, esses problemas já começam a ser assimilados no útero materno. E a criança não sabe o que é dela e o que é do outro, né? Então, de onde vêm os nossos problemas, nossos conflitos, nossos segredos, tragédias, né? Que deixaram marcas impressas no nosso campo familiar e pessoal, né? A constelação sistêmica e familiar, ela nos traz essa compreensão mais profunda, esse olhar mais amplo de todo o sistema, de suas histórias e de suas consequências, e possivelmente ela passa para os nossos descendentes. Claro que nós não sabemos de forma consciente, muitas vezes, tudo que aconteceu no passado, dos nossos ancestrais, mas a beleza do nosso trabalho nas constelações, elas estão exatamente aí. Aliás, devo dar um parêntese aqui para avisar vocês que não sabem ainda, que já começou a nova temporada de Uma Nova Mulher, que explica claramente, de uma forma belíssima, como funcionam as constelações e esses emaranhados, né? E essas repetições que estão no campo familiar. Vale a pena vocês assistirem a primeira temporada, quem não assistiu, e depois assistir a segunda temporada. Então, as constelações, elas nos mostram, elas nos trazem, através do fenômeno, com essa clareza maravilhosa, quando alguém, na realidade, ela resolve de verdade em seu coração esclarecer algo que está machucando a sua alma, né? Ela se abre como uma flor no campo sistêmico para ser vista, para nos mostrar claramente onde está a solução e a cura. Aí pode haver uma cura para a sua consciência, porque a partir da tomada dessa colocação dela imparcial e mais distante, né? É imperdível, né? Com certeza. Ficou lindíssima, muito bem feita essa série. Vale a pena. Traz clareza e mais... e traz mais didática, de uma forma didática, como essas correlações se dão entre você e o seu campo familiar, que você às vezes nem conhece, né? Então, essa pessoa, quando ela se abre verdadeiramente nesse campo, o fenômeno nos mostra com muito mais clareza, e a pessoa que está como um observador, ela pode ter uma tomada maior de consciência, então a leitura fica mais clara para ela desse campo. E aí, a partir daí, ela tem um novo poder de escolha, porque ela vê novas possibilidades desse campo. Então, a leitura que eu faço é que o genes está ali, mas pode se expressar ou não. Não é porque ele existe que precisa ser expressado. Na realidade, é o calor do impacto de cada momento vivido que pode ativá-lo.
Então, isso nos mostra como um descendente tem tudo isso, porque é passado geneticamente, é passado, as minhas experiências, elas passam a me pertencer. E quando elas passam a me pertencer, elas fazem parte da minha realidade, da minha verdade interna. E eu passo isso de forma genética. Então, os genes estão lá. Mas como que o nosso descendente, um filho, um neto, vai expressar isso? Você pode ativar ou não, né? Você pode não ativar, mas pode passar. Você pode não ativar o seu, mas você pode passar para um filho. E por ele ter esse conteúdo da história familiar, ele pode acessar tudo isso. Bom, na realidade, a criança, tudo que a criança vive e o que é recebido dos seus pais, professores, sociedades e familiares, até os 7 anos de idade, elas ficam extremamente marcadas. É aí que as suas crenças são fabricadas. Só não sabemos o que cada criança que capta essas coisas, ela cria dentro de si. Que fantasia, que imagem, que realidade ela acha que é real para ela e toma como uma verdade. Então, como um descendente pode vivenciar e repetir algo de um ancestral que ele nunca conheceu, por exemplo, né? Então, por exemplo, se acontece algo semelhante na vida dele, que traga um impacto, né? E essa ativação interna da memória pode ser acionada, uma vez que ele já possui dentro de si o gene, ou seja, ele já possui a informação. Daí ele pode vir a repetir essa história ancestral. Porque existem muitas histórias. Como é que eu vou repetir essa ou aquela, né? Precisa de um gatilho, muitas vezes. Então, tudo que você vive e é arquivado e repassado. Só não sabemos quando essa semente que foi passada eclodirá. A única forma que temos de recompor o nosso sistema como um todo, eu acho que é a tomada de consciência e a aceitação do processo vivido. Isso nos traz um amadurecimento a respeito da situação. E quando esse amadurecimento se faz dentro de nós deixamos de ser crianças. Porque muitas vezes nós somos crianças o tempo todo. Às vezes nós somos adultos numa coisa e crianças em outras. E às vezes nós somos crianças em todos os momentos, né? Isso nos dá um novo poder de escolha diferente em nossa vida. E quando esse poder de escolha e essa conscientização aumenta, é nesse momento que chamamos de adultecer. Quando podemos, de alguma forma, sermos grandes suficiente para cuidar da nossa própria criança, sem cobrar, né? Sem projetar e sem sempre cobrar do outro algo que ele não fez, que ele devia ter feito, como deveria ter, por que isso, por que aquilo, né? Então é através desse autoconhecimento e do conhecimento como um todo, né, desse sistema, que nós podemos alterar positivamente o mecanismo epigenético. Porque são histórias antigas, revisitadas, revistas, sob uma nova perspectiva. Certo? Deixa eu ver que tempo que é aqui. Então,
eu queria hoje convidar vocês a dar uma olhada nisso. Vamos fazer uma dinâmica para sentir em nossa alma o que precisa ser resolvido com prioridade no momento? Porque quando nós sentimos alguma coisa que não está, que está nos incomodando, digamos assim, é hora de revisitar, é hora de olhar, é hora de fazer aqueles questionamentos que eu fiz lá atrás, a nossa própria alma, a nossa própria pessoa, e dizer, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou agindo assim? Por que eu continuo com esse vício? Por que eu continuo tratando mal as pessoas? Por que eu continuo me sentindo a coitadinha? Ou porque eu sou a prepotente? Ou porque às vezes eu sou arrogante? Por quê? Por que eu não posso estar num momento mais tranquilo da minha vida, mais em paz, mais serena, menos questionadora, menos crítica, menos judiciosa, mais compassiva, né, digamos assim? Então eu queria convidar vocês a fazer esse movimento. Eu queria que vocês escolhessem esses 2 papéis, colocasse no chão, ou 2 almofadas. Uma vai representar o teu lugar um lugar de serenidade, onde você pode estar numa meta posição, um lugar seguro. E o outro lugar seria um lugar onde você poderia sentir aquilo que precisa ser olhado. Hoje, nós vamos fazer essa dinâmica só para que você sinta e deixe vir à tona uma consciência de algo que precisa ser revisto, que precisa ser olhado com mais atenção. A partir daí, então você vai buscar o seu terapeuta, você vai buscar uma constelação, você vai olhar mais profundamente para isso. Mas você precisa deixar fluir essa tomada de consciência interna do que eu preciso rever. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Coloquem 2 papéis aí no chão. Um para sua meta posição, para o seu lugar seguro. E o outro para um lugar que você vai precisar revisitar. Algum lugar que esteja trazendo um emaranhado, que esteja trazendo uma lealdade oculta, que esteja trazendo um conflito interno e que você não sabe bem, talvez, de onde venha, mas que você precisa dar uma olhadinha. Vamos lá? Então, fiquem agora no seu lugar, seguro, na sua meta posição. Respira fundo. Olhe para este lugar que eu desconheço, mas que eu preciso sentir, que eu preciso fazer contato. E vamos lá. Coloque o seu pezinho lá, para que você deixe essa energia subir e vir até você, para que você possa sentir isso em você. E deixe isso vir, deixe isso fluir. Observa se vem uma emoção, observa se vem um rosto, observa se vem alguma imagem, mesmo que ela seja estranha para você,
Não critique, não julgue, simplesmente observe. Seja um observador, apenas um observador desses sentimentos. Deixe isso fluir. Faça contato com isso. É importante. Se isso trouxer choro, trouxer muita tensão, trouxer muita emoção, dê um passo, volte para sua meta posição, para o seu lugar seguro. E desse lugar você olhe para esse sentimento, para essa reação que você teve. Recomponha-se. E se você der conta, vai lá de novo para sentir outra vez esse lugar. É importante que você observe isso com segurança e sinta isso com segurança. E aí que você se recomponha, você volta para esse lugar mais uma vez, para que você possa sentir. É importante que você tente identificar um pouco qual é o estrago que isso faz em você. Quais são as situações que criam na sua vida a partir dessa emoção, a partir dessa experiência, a partir dessa percepção que você trouxe? É isso que vai fazer com que você acorde para algo que precisa ser olhado com mais cuidado, precisa ser trabalhado mais profundamente. Respira fundo. Não critique, não julgue, simplesmente sinta. Faça contato com isso. Então, volte para a sua meta posição, para o seu lugar seguro. Respire fundo. Faça as suas anotações, que isso é importante. Quais foram as sensações que você teve? Quais foram as experiências ali? Ao que isso te remete? A que repetição? A quem lembra? A quem você lembra que também traz essa imagem do seu campo familiar, por exemplo, às vezes você reconhece. E também aonde eu repito isso. Essa sensação eu identifico em que experiências, em que expressão da minha alma e o que isso atrapalha as minhas relações, no meu trabalho, na minha área afetiva, no meu dinheiro. Entenderam? Isso é extremamente importante. Porque é essa sensação que vai fazer você reconhecer aquilo que está desequilibrado dentro de você. Alguém quer dar um feedback para mim? Oi, Vanessa, querida. Sejam... Bom, alguém quer dar algum feedback da experiência que teve agora? Entenderam a dinâmica? Essa é uma dinâmica muito simples, gente, porque ela é uma dinâmica para você reconhecer esse desequilíbrio, onde ele está afetando a sua vida, para que você busque rapidamente trabalhar isso
mais profundamente no campo das constelações, possivelmente. Porque ela é que vai mostrar da onde que isso está vindo e o que você precisa olhar, né? Porque às vezes nós não temos a menor ideia, né? Eu trabalhei essa semana, por exemplo, uma questão muito interessante sobre o receio, né, de uma dinâmica familiar, que um filho estava entrando numa área viciosa. E aí nós descobrimos no campo familiar que existia um avô que estava ligado a corridas e vícios de cavalo, por exemplo. E depois, colocando isso, percebemos que isso vinha muito mais além. Não vinha desse avô, esse avô já estava repetindo o processo, que esse neto olhava para esse campo. E quando nós percebemos, veio uma frase, eu matei você, lá de trás, atrás do avô. E aí nós percebemos um mistério, um segredo que veio da família e mostrando que houve, possivelmente, uma morte que estava ligada a esse vício. E foi uma constelação belíssima, porque nós não sabemos os enredos antigos. Nós desconhecemos essas histórias, mas elas nos oferecem de mão beijada para que a gente possa livrar os nossos descendentes de uma repetição que não são muito bacanas, né? Gente, isso é muito fantástico. Vocês não acham? Que vocês têm essa oportunidade de trabalhar e de fazer uma mudança real no campo familiar. E ninguém me deu nenhum feedback, hein? Oi, Júnior. O que foi muito? Muito que é? Hein? A sua experiência foi boa? Então, vocês podem fazer sempre isso, porque o sentir é como uma meditação. Quando você sai fora de si e se coloca ali para sentir esse campo, porque esse campo que você colocou é o que neste momento está me desestabilizando, o que eu estou repetindo, a quem eu estou emaranhado, o que está bloqueando a minha vida. Eu posso colocar lá e procurar sentir e não ficar imaginando. A imaginação é da mente das crenças antigas, daquilo que a gente pensa que é. Mas será que é? Eu acho que não. Muitas vezes não é, né? Muito bom ter ferramentas para quebrar essas repetições. Com certeza, Júnior. E nós podemos nos ajudar muitas vezes. Uma pequena dinâmica oculta pode nos beneficiar para que a gente vá buscar recursos e buscar mais ferramentas para essas libertações, né? Gente, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Adorou a dinâmica? Ô, Andréia, que bom. São dinâmicas simples, bem objetivas. Eu não sei se alguns de vocês podem não conhecer, mas elas estão nesse livro. Essa não, né? Essa eu criei agora, mas toda dinâmica que eu faço de live, muitas delas nem estão aqui. São novas, né? Cada hora eu vou criando uma, mas aqui tem algumas bem especiais. Esse livro já está na 3ª edição, Dinâmicas Ocultas, Atrás das Constelações Sistêmicas. O que está por trás daquilo que você pensa que é? Nós não sabemos. Então, nós precisamos olhar para que a gente possa, na realidade, nos libertar, ter uma vida mais leve e libertar os nossos descendentes. Não é não? Então, gente, muito obrigada
pela participação de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Andréia, você tem o livro? Ai, que bom. Aham. Mariângela também. Onde compro? Ó, Mariângela, entra no meu site. Todos os meus livros estão lá. Você entra só na parte de livros e lá tem 3 livros que eu já fiz e aí eu coloco no correio para vocês, tá bom? Oi, Maria da Graça, obrigada pela sua presença. Muito bem, muito obrigada, gente. Um grande beijo a todos vocês. Obrigada pela presença, como sempre, né? Engrandece o nosso trabalho, tá bom? Beijo grande, até segunda-feira. Beijo.